Um Perfeito Cavaleiro, da saga de livro Os Bridgertons, da autora Julia Quinn. A temporada de 1815 está em pleno curso, e embora fosse de esperar que todas as conversas seriam a respeito de Wellington e Othello, na verdade, houve poucas mudanças em relação aos assuntos de 1814, que giraram em torno do eterno tema da sociedade: casamento. Como sempre, as esperanças matrimoniais das debutantes estão centradas na família Bridgerton, mais especificamente no mais velho dos irmãos solteiros, Benedict. Ele pode não possuir um título, mas o rosto bonito, as formas agradáveis e, claro, o bolso cheio parecem compensar esta falha. De fato, em mais de uma ocasião, esta autora ouviu uma mãe ambiciosa dizendo sobre a filha: ela vai se casar com um duque ou com um Bridgerton. O Sr. Bridgerton, por sua vez, parece não ter qualquer interesse pelas jovens frequentadoras dos eventos sociais. Ele comparece a quase todas as festas, mas tudo o que faz é olhar para as portas, provavelmente esperando alguém especial. Quem sabe, uma noiva em potencial? Crônicas da Sociedade de Lady Whittington, 12 de julho de 1815. Prólogo. Todo mundo sabia que Sophie Beckett era bastarda. Todos os criados tinham consciência disso, mas eles amavam a pequena menina. Tinham começado a amá-la desde que ela chegara a Penwood Park aos 3 anos. Uma trouxinha enrolada num casaco enorme, deixada nos degraus de entrada da casa numa noite chuvosa de julho. E, como a amavam, fingiam que ela era exatamente o que o sexto conde de Penwood dizia que ela era: a filha órfã de um velho amigo. Não importava que os olhos verde-musgo e os cabelos loiros escuros de Sophie fossem muito parecidos com os do conde, nem que o formato de seu rosto lembrasse de forma impressionante o da recém-falecida mãe do conde, ou que seu sorriso fosse uma réplica precisa do da irmã dele. Ninguém queria magoar a jovem ou arriscar o emprego fazendo esse tipo de observação. O conde, um certo Richard Gunniord, nunca falava sobre Sophie ou suas origens, mas devia saber que ela era sua filha bastarda. Ninguém tinha conhecimento do que estava escrito na carta que a governanta descobrira no bolso da menina quando ela for encontrada naquela noite chuvosa. O conde queimara a correspondência alguns segundos depois de ler. Ficou observando o papel desaparecer nas chamas e então ordenou que preparasse um quarto para a criança na ala infantil. Foi onde ela permaneceu desde então. Ele a chamava de Sofia e ela o chamava de Milord. E os dois se viam algumas vezes por ano, sempre que o conde vinha de Londres, o que não acontecia com muita frequência. Mas, talvez o mais importante, Sophie tinha consciência de que era bastarda. Não tinha muita certeza de como sabia, só que sabia, e provavelmente soubera durante toda a sua vida. Tinha poucas lembranças anteriores à sua chegada a Penwood Park, mas se recordava de uma longa viagem de carruagem pela Inglaterra e também da avó, tossindo e arfando, parecendo muito magra, dizendo que ela iria morar com o pai. Mais do que tudo, ela se lembrava de ter ficado parada nos degraus da entrada sob a chuva, sabendo que a avó estava escondida nos arbustos esperando para ver se a menina seria levada para dentro da casa. O conde tocara no queixo da menininha, virara seu rosto para a luz e naquele momento os dois souberam a verdade. Todo mundo sabia que Sophie era bastarda. Ninguém falava sobre isso e todos estavam bastante satisfeitos com essa situação, até que o conde decidiu se casar. Sophie ficara muito satisfeita com a novidade. A governanta dissera que o mordomo dissera que a secretária do conde dissera que o conde planejava passar mais tempo em Penwood Park, agora que decidira ser um homem de família. Embora Sophie não sentisse exatamente falta do dono da casa quando ele não estava, era difícil sentir falta de alguém que não lhe dava muita atenção, mesmo quando se encontrava no mesmo ambiente que ela. A menina achava que poderia vir a sentir saudade dele se tivesse a oportunidade de conhecê-lo melhor, e que se o conhecesse melhor, talvez ele não viajasse tanto,
Além disso, a arrumadeira do andar de cima comentara, que a governanta comentara, que o mordomo dos vizinhos comentara, que a pretendente do conde já tinha 2 filhas, mais ou menos da idade de Sophie. Depois de 7 anos sozinha, na ala infantil, Sophie estava encantada. Ao contrário das outras crianças do distrito, ela nunca era convidada para festas e eventos locais. Ninguém nunca chegara a chamá-la de bastarda, o que seria o equivalente a chamar o conde de mentiroso, já que ele declarara que Sophie era sua pupila e depois nunca mais tornara a tocar no assunto. Mas, ao mesmo tempo, ele jamais fizera qualquer tentativa a sério de forçar que a aceitassem. Assim, aos 10 anos, os melhores amigos dela eram criados e lacaios, e seus pais poderiam muito bem ser a governanta e o mordomo. Mas agora ela ganharia irmãs de verdade. Ela sabia que não poderia chamá-las assim. Tinha consciência de que seria apresentada como Sofia Maria Beckett, a pupila do conde. Mas elas seriam como irmãs. E era isso que importava de verdade. Assim, numa tarde de fevereiro, Sophie esperava no grande salão junto a toda a criadagem, espiando pela janela até que a carruagem do conde parasse na entrada da casa, trazendo a nova condessa e suas 2 filhas. E, é claro, o conde. Será que ela vai gostar de mim? Sussurrou Sophie para a senhora Gilbles, a governanta. A esposa do conde, quero dizer. É claro que ela vai gostar de você, querida, respondeu baixinho a senhora Gilbles. Mas seu olhar não estava tão afetivo quanto seu tom de voz. A nova condessa poderia não gostar da presença da filha ilegítima do marido. E eu vou ter aulas com as filhas dela? Não há por que vocês terem aulas em separado. Sophie assentiu com ar pensativo e começou a se contorcer quando viu a carruagem se aproximar. Eles chegaram, murmurou. A senhora Gilbles esticou o braço para acariciar sua cabeça, mas Sophie já havia corrido até a janela e praticamente colado o rosto ao vidro. O conde desceu primeiro. Então estendeu a mão e ajudou as 2 meninas a saltarem. Ambas vestiam casacos pretos iguais. Uma tinha um laço cor-de-rosa na cabeça e a outra um amarelo. Então, depois que eles deram um passo para o lado, o conde ofereceu a mão à última pessoa a descer da carruagem. Sophie prendeu a respiração enquanto esperava que a nova condessa aparecesse. Cruzou os dedinhos e sussurrou um único "por favor", bem baixinho. "Por favor, faça com que ela me ame." Talvez, se a condessa a amasse, o conde também sentisse o mesmo, e talvez, ainda que não a chamasse de filha, ele a tratasse como tal. Então, todos formariam uma família de verdade. Enquanto Sophie observava pela janela, a nova condessa desceu da carruagem. Seus movimentos eram tão graciosos e puros que Sophie pensou na delicada cotovia que às vezes parecia para tomar banho na fonte dos pássaros do jardim. O chapéu dela, inclusive, era enfeitado por uma longa pluma azul turquesa que reluzia sobre o sol de inverno. "Ela é linda", murmurou a menina. Lançou um olhar rápido à senhora Gilbert para avaliar a reação dela, mas a governanta estava muito concentrada, com os olhos fixos à frente, esperando que o conde entrasse na casa com a nova família para fazer as apresentações. Sophie engoliu em seco, sem ter certeza de onde deveria ficar. Todos os demais pareciam ter um lugar designado. Os criados estavam alinhados de acordo com a posição, do mordomo até a mais rasa faxineira. Até mesmo os cães se encontravam obedientemente sentados no canto, com as guias bem seguradas pelo cuidador. Mas Sophie não tinha raízes. Se fosse a filha real da casa, estaria parada com sua tutora, esperando pela nova condessa. Se fosse mesmo a pupila do conde, ficaria no mesmo lugar. Mas a senhorita Tilmus havia pegado um resfriado e se recusara a deixar a ala infantil e descer. Nenhum dos criados acreditou nem por um instante que a tutora houvesse adoecido de verdade. Ela estava muito bem na noite anterior, mas ninguém a culpou pelo fingimento. Afinal, Sophie era filha bastarda do conde
e ninguém queria ser a pessoa a fazer um insulto potencial à nova condessa, apresentando a filha ilegítima do marido. E a condessa teria de ser cega, burra, ou as duas coisas para não se dar conta num instante de que Sophie não era apenas a pupila do conde. De repente, dominada pela timidez, Sophie se encolheu num canto, quando dois lacaios abriram as portas da frente com um floreio. As duas meninas entraram primeiro e então foram para o lado, enquanto o conde dava passagem para a condessa. Ele a apresentou, assim como suas filhas, ao mordomo, que por sua vez as apresentou aos criados. E Sophie esperou. O mordomo apresentou os lacaios, o chefe, a governanta, os cavalheiriços, e Sophie esperou. Apresentou as criadas da cozinha, as criadas do andar de cima, as arrumadeiras, e Sophie esperou. Por fim, o mordomo, que se chamava Hussey, apresentou a criada de menor posição, uma arrumadeira chamada Dulce, que havia sido contratada apenas uma semana antes. O conde fez um aceno de cabeça, murmurou um agradecimento e Sophie ainda esperava, sem ter a menor ideia do que fazer. Então ela pigarreou e deu um passo à frente, com um sorriso de nervosismo. Ela não passava muito tempo com o conde, mas era levada à sua presença toda vez que ele visitava Penhord Park, e ele sempre lhe dava alguns minutos de seu tempo, perguntando-lhe sobre as lições antes de despachá-la de volta à aula infantil. Ele com certeza ainda iria querer saber como iam seus estudos, mesmo agora que estava casado. Com certeza iria querer saber que ela havia aprendido a multiplicar frações e que a senhora Timothy dissera que havia pouco tempo que sua pronúncia em francês era perfeita. Mas ele estava ocupado dizendo alguma coisa às filhas da condessa e não a escutou. Sophie pigarreou mais uma vez, agora mais alto, e disse numa voz que saiu um pouco mais esganiçada do que ela pretendia. Milord? O conde se virou. Ah, Sofia, murmurou. Eu não vi que você estava aqui. A menina ficou radiante. Ele não ia ignorá-la, afinal. E quem vem a ser esta? Perguntou a condessa, dando um passo para frente a fim de observá-la melhor. É minha pupila, respondeu o conde. Senhorita Sophia Beckett. A condessa encarou Sophie e a avaliou. Então estreitou os olhos e estreitou mais um pouco e um pouco mais. Entendo, disse ela. Nesse momento, todos os que estavam na sala souberam que ela entendia mesmo. Rosamunde Pouce, chamou a condessa, virando-se para as meninas. Venham aqui. As duas foram no mesmo instante para o lado da mãe. Sophie arriscou dar um sorriso para elas. A menorzinha retribuiu, porém a mais velha, que tinha os cabelos cor de ouro, entendeu a deixa da mãe, empinou o nariz e olhou com firmeza para o outro lado. Sophie engoliu em seco e sorriu de novo para a menina amistosa, mas dessa vez ela mordeu o lábio inferior, indecisa, e olhou para baixo. A condessa se virou de costas para Sophie e disse ao conde. Imagino que tenha mandado preparar quartos para Rosemunde Pouce. Ele assentiu. Na ala infantil, bem ao lado de Sophie. Houve um longo silêncio, então a condessa deve ter decidido que algumas batalhas não deveriam ser travadas na frente dos criados, porque tudo o que retrucou foi... Eu gostaria de subir. Agora. E saiu, levando o conde e as filhas com ela. Sophie observou a nova família subir na escada e, quando eles apareceram, se virou para a senhora Gilbert e perguntou: Você acha que eu devo ir junto para ajudar? Eu poderia mostrar a área infantil para as meninas. A senhora Gilbert balançou a cabeça. Elas parecem cansadas, mentiu. Tenho certeza de que precisam de um cochilo. Sophie franziu a testa. Tinham-lhe dito que Rosemunde tinha 11 anos e Pouce 10. Elas com certeza estavam um pouco velhas demais para cochilarem durante o dia. A senhora Gilbert deu alguns tapinhas em suas costas. Por que não vem comigo? Um pouco de companhia me faria bem, e a cozinheira me contou que acabou de preparar uma fornada de biscoitos amanteigados.
Acho que ainda estão quentinhos. Sophie assentiu e a seguiu. Teria bastante tempo para conhecer as duas meninas naquela noite. Elas lhe apresentariam a ala infantil, então as três se tornariam amigas e logo seriam como irmãs. A menina sorriu. Seria maravilhoso ter irmãs. Mas acontece que Sophie não viu mais Rosemunde e Pouce, nem o conde e a condessa, até o dia seguinte. Quando entrou na ala infantil para jantar, percebeu que a mesa havia sido posta para 2, não para 4. E a senhorita Timus, que havia por milagre se recuperado do mal-estar, disse que a condessa lhe informara que as filhas estavam cansadas demais da viagem para comer naquela noite. Mas as meninas precisavam ter aulas. Assim, na manhã seguinte, chegaram à ala infantil, seguido logo atrás da condessa. Sophie já havia fazendo suas atividades havia 1 hora, e levantou o olhar da lição de aritmética cheia de interesse. Dessa vez, não sorriu para as duas. De alguma maneira, parecia melhor não fazer isto. Senhorita Timus falou à condessa. A tutora fez um aceno de cabeça e murmurou: Milady? O conde me disse que você ensinará minhas filhas. Farei o melhor possível, Milady. A condessa fez um sinal para a menina mais velha, a de cabelos dourados e olhos azuis. Sophie pensou que ela era tão bonita quanto a boneca de porcelana que o conde havia mandado de Londres para seu aniversário de 7 anos. Esta é Rosemunde, apresentou a condessa. Ela tem 11 anos. E essa, continuou fazendo um gesto em direção a outra menina que não havia tirado os olhos do sapato. É Pouce. Ela tem 10. Sophie fitou Pouce com muito interesse. Ao contrário da mãe e da irmã, ela tinha os cabelos e os olhos muito escuros e o rosto um pouco rechonchudo. Sophie também tem 10 anos, comentou a senhorita Timmons. A condessa apertou os lábios. Eu gostaria que você mostrasse a casa e o jardim às meninas. A senhorita Timmons assentiu. Muito bem. Sophie, deixe Solo sair e poderemos retomar a aritmética apenas às minhas meninas. Interrompeu a condessa com a voz de certa forma quente e fria ao mesmo tempo. Quero falar com Sophie a sós. Sophie engoliu em seco e tentou olhar a condessa nos olhos, mas não conseguiu passar do queixo. Enquanto a senhorita Timmons se retirava com Rosemunde e Pouce, ela se levantou, guardando as próximas orientações da nova esposa do pai. Eu sei quem é você. Começou a condessa no instante que a porta se fechou. Milady? Você é filha bastarda dele e não tente negar. Sophie não respondeu. Era verdade, é claro, mas ninguém jamais dissera aquilo em voz alta. Pelo menos não diretamente a ela. A condessa segurou o queixo de Sophie, apertou e puxou até que a menina foi forçada a fitá-la nos olhos. Escute o que eu vou dizer. Continuou ela em tom ameaçador. Você pode viver aqui em Penwood Park e pode ter aulas com as minhas filhas, mas não passa de uma bastarda. E é tudo o que será. Nunca, nunca cometa o erro de pensar que é tão boa quanto o resto de nós. Sophie soltou um pequeno gemido, as unhas da condessa estavam machucando a parte de baixo de seu queixo. Meu marido, prosseguiu a mulher, sente uma espécie de dever equivocado em relação a você. É admirável da parte dele assumir os próprios erros, mas para mim é um insulto tê-la em minha casa, alimentada, vestida e educada como se fosse sua filha de verdade. Mas ela era filha dele de verdade. E aquela casa era dela muito antes de ser da condessa. De forma abrupta, a mulher solta o queixo de Sophie. Não quero vê-la, sibilou ela. Você nunca deve falar comigo e deve tratar de nunca estar perto de mim. Além disso, não deve falar com Rosemunde ou Pouce fora das aulas. Elas são filhas da casa agora e não devem ser obrigadas a conviver com pessoas da sua laia. Você tem alguma pergunta? Sophie balançou a cabeça em negativa. Ótimo. Com isso, ela saiu da sala, deixando a menina de pernas bambas e lábios trêmulos, e os olhos cheios de água. Com o tempo, Sophie aprendeu um pouco mais sobre sua precária posição na casa.
Os criados sempre sabiam de tudo e tudo acabava chegando aos ouvidos da menina. A condessa, cujo nome de batismo era Aremita, insistia naquele primeiro dia que Sophie fosse retirada da casa. O conde se recusara. A mulher não precisava amar Sophie, ele dissera com frieza. Não era obrigada sequer a gostar dela, mas teria de suportá-la. Ele havia conseguido sua responsabilidade para com ela durante 7 anos, e não iria mudar agora. Zimund e Pouce obedeceram às ordens da mãe e passaram a tratar Sophie com hostilidade e desdém. Embora o coração de Pouce claramente não fosse afetado, a tortura e a crueldade como o de Rosamund. Esta última adorava beliscar a parte de cima da mão de Sophie enquanto a senhorita Timms não estava olhando. Sophie nunca dizia nada. Duvidava que a senhorita Timms fosse ter coragem de repreender a menina, que com certeza iria correndo até a ermita com alguma história mentirosa. E se alguém percebia que as mãos de Sophie estavam sempre cheias de hematomas, ninguém jamais dissera nada. Pouce às vezes demonstrava alguma bondade, embora com muita frequência apenas suspirasse e dissesse: Mamãe mandou que não fôssemos simpáticas com você. Quanto ao conde, ele nunca intervinha. A vida de Sophie continuou assim por 4 anos, até que o conde surpreendeu a todos ao levar a mão ao peito enquanto tomava chá no jardim de rosas, arfar com força e cair com o rosto no piso de pedra. Ele nunca mais recuperou a consciência. Todos ficaram bastante chocados ao conde. Tinha apenas 40 anos. Quem poderia saber que seu coração pararia assim em tão tenra idade? Ninguém ficou mais perplexo do que Eremita, que vinha tentando desesperadamente, desde a noite de núpcias, conceber o indispensável herdeiro. Talvez eu esteja esperando um bebê, apressou-se a dizer aos advogados do conde. Vocês não podem pegar o título a algum primo distante. Posso muito bem estar grávida. Mas não estava. Enquanto o testamento do conde foi lido, 1 mês depois, os advogados quiseram dar à condessa tempo suficiente para saber ao certo se estava grávida. Aremita foi forçada a se sentar ao lado do novo conde, um jovem bastante desgrenhado que passava mais tempo bêbado do que sóbrio. A maioria dos desejos do conde eram justos e tradicionais. Ele deixou legados a criados leais, estabeleceu fundos para Rosamund, Pouce e até mesmo Sophie, garantindo que todas as 3 tivessem dotes respeitáveis. Então, o advogado que lia o testamento chegou ao nome de Aremita. A minha esposa, Aremita Guineward, condessa de Penward, deixa uma renda anual de 2.000 libras. Só isso? Gritou a mulher. A menos que ela concorde em abrigar e cuidar de minha pupila, a senhorita Sofia Maria Beckett, até que ela chegue aos 20 anos. Neste caso, sua renda anual deverá ser triplicada para 6.000 libras. Eu não a quero, murmurou Aremita. A senhora não precisa ficar com ela, lembrou-lhe o advogado. Pode viver com mísero 2.000 por ano? Explodiu ela. Acho que não. O advogado, que vivia com bem menos do que 2.000 por ano, não disse nada. O novo conde, que não parava de beber ao longo da reunião, apenas deu de ombros. Aremita se levantou. Qual é a sua decisão? Perguntou o advogado. Eu fico com ela, retrucou a condessa em voz baixa. Devo procurar a menina e contar a ela? Eremita balançou a cabeça. Eu mesmo faço isso. Mas, quando ela encontrou Sophie, deixou de fora alguns fatos importantes. Parte 1, Capítulo 1. O convite mais desejado deste ano só pode ser o do baile de máscara dos Bridgerton, a ser realizado na próxima segunda-feira. De fato, não é possível dar 2 passos sem ser obrigado a ouvir alguma mãe da sociedade especulando sobre quem estará presente e, talvez ainda o mais importante, quem vestirá o quê. Nenhum dos tópicos mencionados acima, no entanto, é nem de longe tão interessante quanto os 2 irmãos Bridgerton solteiros, Benedict e Collins. Antes que alguém diga que há um terceiro, esta autora pode assegurar que tem plena consciência da existência de Gregory Bridgerton. Ele, no entanto, tem 14 anos
e, portanto, não é pertinente a esta autora em particular, que trata como todas as outras do mais sagrado dos esportes, a caça a marido. Embora os senhores Bridgerton sejam apenas isto, apenas senhores, ainda são considerados dois dos melhores partidos da temporada. É de conhecimento geral que ambos são donos de respectivas fortunas, e não é necessário ter visão perfeita para saber que também possuem, assim como todos os outros irmãos, a beleza da família. Será que alguma jovem afortunada usará o mistério de uma noite de máscaras para fisgar um dos cobiçados solteiros? Esta autora não tentará sequer especular. Crônicas da Sociedade de Lady Wishington, 31 de maio de 1815. Sophie! Sophie! No que dizia respeito a guinchos, aquele seria o suficiente para espatifar vidraças, ou pelo menos um tímpano. Estou indo, Rosemunde, estou indo! Sophie levantou as barras de sua saia de lã crua e correu a escada acima, escorregando no quarto degrau e mal conseguindo se segurar no corrimão antes de cair sentada. Ela deveria ter se lembrado de que a escadaria estaria escorregadia, já que havia ajudado a arrumadeira do andar de baixo a encerá-la naquela manhã. Ao parar diante da porta do quarto de Rosemunde, ainda tentando recuperar o fôlego, Sophie disse: Pois não? Meu chá está frio. O que Sophie queria responder era: estava quente quando eu trouxe para cá há 1 hora, sua grosseirona preguiçosa. Mas o que falou foi: trarei outro bule. Rosemunde bufou. É melhor mesmo. Sophie esticou os lábios no que só uma pessoa quase cega poderia chamar de sorriso e recolheu o serviço de chá. Deixa os biscoitos? Perguntou. Rosemunde balançou a bela cabeça. Quero biscoitos frescos. Com os ombros um pouco arqueados pelo peso da bandeja, Sophie saiu do quarto, tomando cuidado para não começar a resmungar antes de chegar ao corredor. Rosemunde estava sempre pedindo chá, sem se preocupar em tomá-lo até ter 1 hora. Neste momento, é claro, o chá já tinha esfriado e então ela pedia outro bule. Isso significava que Sophie não parava de subir e descer as escadas. Às vezes parecia que era tudo o que ela fazia da vida. Para cima e para baixo, para cima e para baixo. E tinha, claro, os remendos para fazer, as roupas para passar, os cabelos a pentear, os sapatos para polir, as peças para costurar, as camas para arrumar. Sophie! Quando ela se virou, viu Pulse indo em sua direção. Sophie, eu queria saber se você acha que essa cor fica bem em mim. Sophie avaliou a fantasia de sereia de Pulse. O corte não a favorecia muito. Ela nunca perdera toda a sua gordurinha de infância, mas a cor destacava muito bem a sua pele. É um tom muito bonito de verde, respondeu ela com toda sinceridade. Deixa suas bochechas bem rosadas. Ah, ótimo. Que bom que você gostou. Você leva jeito para escolher minhas roupas. Pôs-se, sorriu e estendeu o braço para pegar um biscoito açucarado da bandeja. Mamãe está me perturbando a semana inteira com esse baile de máscaras. E sei que não vai parar enquanto eu não estiver com a melhor aparência possível ou... A menina contorceu o rosto numa careta. Até ela achar que eu estou com a melhor aparência possível. Ela está determinada a fazer com que uma de nós fisgue um dos últimos irmãos Bridgerton, sabia? Eu sei. E para piorar as coisas, aquela tal Wishington anda escrevendo sobre eles de novo. E isso, você terminou de mastigar o biscoito e fez uma pausa para engolir. Só aumenta o apetite de mamãe. A coluna de hoje estava boa? Perguntou Sophie, apanhando a bandeja no quadril. Ainda não consegui ler. Ah, o de sempre, disse Pulse com aceno de mão. Na verdade, ela às vezes pode ser bem maçante, sabe? Sophie tentou sorrir, mas não conseguiu. Não havia nada que ela gostaria mais do que viver um dia da rotina maçante de Pulse. Bem, talvez não fosse querer a ermita como mãe, mas não se importaria de ter um cotidiano de festas, jantares e saraus. Vamos ver, considerou Pulse. Havia uma resenha do recente baile de Lady Ward. Um pouco sobre o Visconde de Golpe, que parece estar bastante impressionado com uma moça escocesa. E um texto mais longo sobre o próximo baile de máscara dos Bridgerton. Sophie suspirou.
Vinha lendo sobre o próximo baile de máscaras havia semanas, e embora não passasse de uma camareira e às vezes arrumadeira também, sempre que a eremita decidia que seu trabalho não estava pesado o suficiente, não conseguia evitar o desejo de ir ao baile. Eu, por exemplo, vou adorar se aquele visconde de grupo ficar noivo, observou Paul pegando outro biscoito. Será um solteiro a menos sobre qual mamãe vai ficar falando sem parar como marido potencial. Nunca tenho qualquer esperança de atrair a atenção dele de qualquer maneira. Ela deu uma mordida ruidosa no biscoito. Espero que Lady Winston esteja certa a seu respeito. É provável que sim, retrucou Sophie. Ela lia as crônicas de Lady Winston desde sua primeira edição, em 1813, e a colunista estava quase sempre correta quando se tratava de questões do mercado de casamentos. Não que Sophie algum dia fosse ter a chance de ver com os próprios olhos o mercado de casamentos, é claro, mas que lia a coluna de Lady Winston com frequência suficiente, quase podia se sentir parte da sociedade de Londres, sem de fato ter ido a qualquer um dos bailes. Na realidade, acompanhar seus textos era um dos passatempos verdadeiramente divertidos de Sophie. Ela já lera todos os romances da biblioteca. Como nem Eremita, nem Rosemundo ou Poço estavam muito de ler, Sophie não podia esperar que um livro novo entrasse naquela casa. Mas o Washington era muito divertido. Ninguém conhecia a identidade real da colunista. Quando o jornal estreara, 2 anos antes, as especulações começaram a se difundir. Mesmo agora, sempre que a autora publicava alguma fofoca particularmente interessante, as pessoas começavam a falar e a fazer apostas de novo, imaginando quem, afinal, era capaz de informar com tamanha velocidade e precisão. E para Sophie, Winston era um vislumbre irresistível do mundo que poderia ter sido dela se seus pais tivessem chegado a legalizar sua união. Ela teria sido a filha, não a bastarda, de um conde. Seu sobrenome seria Guineward em vez de Beckett. Apenas uma vez ela gostaria de ser chamada de dama e entrar numa carruagem para ir a um baile. Em vez disso, ela era quem vestia outras jovens para as noites na cidade, apertando o corpete de Pulse, arrumando os cabelos de Rosamund ou limpando um par de sapatos de eremita. Mas Sophie não podia, ou pelo menos não devia reclamar. Sim, ela era criada de eremita e suas filhas, mas pelo menos tinha uma casa, que era mais do que a maioria das meninas em sua posição tinha. Quando seu pai morrera, não deixara nada para ela. Bem, nada além de um teto sobre sua cabeça. Seu testamento garantia que ela não podia ser mandada embora antes de completar 20 anos. Não havia qualquer possibilidade de a eremita abrir mão de 4.000 libras por ano, expulsando Sophie. Mas aquelas 4.000 libras eram de sua madrasta, não dela. E Sophie não vira um centavo dessa quantia. Não tinha mais as roupas de qualidade que costumava vestir. Elas tinham sido substituídas pela lã crua dos criados, e ela comia o mesmo que as demais empregadas. Qualquer coisa que a eremita, Rosamund ou Pulse deixassem sobrar. O aniversário de 20 anos de Sophie, no entanto, fora quase um ano antes, e ali estava ela, ainda morando na casa Penward, ainda servindo a eremita de todas as maneiras possíveis, por algum motivo desconhecido, provavelmente por não querer treinar ou pagar uma nova empregada. A eremita permitia que Sophie permanecesse em sua casa. E a menina havia ficado. Enquanto a madrasta era um demônio que ela conhecia, o resto do mundo era um demônio desconhecido. E Sophie não fazia ideia de qual seria pior. Essa bandeja não está pesada? Sophie piscou para sair do mundo dos sonhos e se encontrou com Pulse, que pegava o último biscoito da bandeja. Droga, ela queria guardá-lo para si. Está, murmurou. Bastante. Eu realmente deveria levá-la para a cozinha. Pulse sorriu. Não vou mais atrapalhá-la. Mas depois que terminar, você poderia passar meu vestido cor-de-rosa? Vou colocá-lo hoje à noite. Ah, imagino que os sapatos que combinem com ele também precisam ser aprontados. Ficaram um pouco sujos da última vez que os usei. E você sabe como mãe é em relação a calçados. Não importa que não dê para vê-los embaixo do vestido. Ela conseguiria perceber a menor partícula de sujeira no instante que eu levantar a barra para subir uma escada. Sophie assentiu, acrescentando mentalmente os pedidos de Pulse à lista diária de tarefas. Então nos vemos mais tarde.
Mordendo o último biscoito, Pussy se virou e desapareceu para dentro do quarto. E Sophie desceu para a cozinha. Alguns dias depois, Sophie estava de joelhos, segurando o alfinete entre os dentes, enquanto fazia modificações de última hora na fantasia de eremita para o baile de máscaras. O vestido da Rainha Elizabeth havia, é claro, sido entregue perfeito pela costureira, mas a eremita insistira que estava meio centímetro largo demais na cintura. Assim está bom? Perguntou Sophie, falando entre dentes para os alfinetes não caírem. Apertado demais. Sophie ajustou alguns alfinetes. E agora? Folgado demais. Sophie tirou um alfinete e o enfiou exatamente no mesmo lugar. Pronto. E agora? A eremita se virou para um lado e o outro e então enfim declarou. Assim está bom. Sophie sorriu ao se levantar para ajudar a madrasta a tirar o vestido. Preciso dele pronto em 1 hora para não me atrasar para o baile, decretou a eremita. É claro, murmurou Sophie. Achava mais fácil apenas dizer é claro regularmente em conversas com a mulher. Este baile é muito importante, observou a eremita. Rosamund precisa fazer um bom casamento este ano. O novo conde, ela estremeceu de desgosto, ainda considerava o atual dono do título um intruso, sem se importar com o fato dele ser o parente homem vivo mais próximo de seu falecido marido. Bem, ele me disse que este último ano que poderemos usar a casa Penhold. Que sujeito audacioso! Eu sou a condessa viúva, afinal, e Rosamund e Pouce são as filhas do conde. Enteadas. Sophie corrigiu em pensamento. Nós temos todos os direitos de usar a propriedade para a temporada. Não faço ideia do que ele planeja fazer com esta casa. Talvez queira participar da temporada para procurar uma esposa, sugeriu Sophie. Tenho certeza de que ele deve querer um herdeiro. A eremita fez uma careta. Se Rosamund não se casar com alguém de posses, não sei o que vamos fazer. É muito difícil encontrar uma boa casa para alugar e muito caro também. Sophie se absteve de comentar que pelo menos a eremita não precisava pagar por uma camareira. Na verdade, até a menina fazer 20 anos, ela receberia 4.000 libras por ano apenas para ter uma camareira. A mulher estalou os dedos. Não se esqueça de empunhar os cabelos de Rosamund. A filha mais velha iria ao baile vestida de Maria Antonieta. Sophie perguntou se ela planejava pôr um colar de sangue falso no pescoço, mas a jovem não achou engraçado. A eremita vestiu o penhador e amarrou a faixa com movimento rápido e precisos. E Pouce continuou franzindo o nariz. Bem, tenho certeza de que ela precisará de sua ajuda de alguma maneira. Eu sempre gosto de ajudar Pouce, retrucou Sophie. A eremita estreitou os olhos enquanto tentava decidir se a enteada estava sendo insolente. Apenas a ajude, disse ela, afinal, enfeitizando cada sílaba. Então ela saiu a caminho da sala de banho. Sophie agradeceu em silêncio quando a porta se fechou atrás dela. Ah, aí está você, Sophie, disse Rosamund a interromper no quarto. Preciso de você agora. É uma pena, mas antes preciso... Eu disse agora, gritou a outra. Sophie endireitou os ombros e lançou um olhar duro para a garota. Sua mãe quer que eu apronte o vestido dela. Apenas arranque os alfinetes e diga que o ajustou. Ela nunca vai notar a diferença. Sophie estava pensando a mesma coisa e suspirou. Se seguisse a sugestão de Rosamund, no dia seguinte ela deduraria. Então a madrasta iria reclamar por 1 semana. Agora ela definitivamente teria de fazer o ajuste. Do que você precisa, Rosamund? Tenho um rasgo na barra de minha fantasia. Não faço ideia de como isso aconteceu. Talvez quando você a experimentou, não seja pertinente. Sophie se calou. Era muito mais difícil receber ordens de Rosamund do que de eremita. Provavelmente por elas terem sido iguais um dia, dividindo a mesma sala de aula e a mesma tutora. Quero que você a conserte agora, exigiu Rosamund, empinando o nariz de modo afetado. Sophie suspirou. Traga a fantasia para mim. Eu a consertarei assim que terminar de ajustar o vestido de sua mãe. Prometo que você terá de volta com bastante antecedência. Eu me nego a chegar atrasada a este baile, avisou Rosamund. Se isso acontecer, vou querer sua cabeça numa bandeja. Você não vai se atrasar.
prometeu Sophie. Rosemunde bufou com arrogância e passou apressada pela porta para buscar a fantasia. Sophie ergueu o olhar e viu Rosemunde dando um encontrão em Pulse, que entrava correndo no cômodo. Olhe por onde anda, Pulse! Gritou a mais velha. Você também poderia olhar por onde anda, observou a caçula. Eu estava olhando. É impossível sair do seu caminho, sua desastrada. O rosto de Pulse ficou completamente vermelho e ela deu um passo para o lado. Precisa de alguma coisa, Pulse? Perguntou Sophie assim que Rosemunde desapareceu. A menina sentiu. Você poderia reservar um tempinho para arrumar meus cabelos hoje? Encontrei fitas verdes que lembram algumas marinhas. Sophie deu um longo suspiro. As fitas verdes escuras não iriam se destacar muito nos cabelos escuros de Pulse, mas ela não teve coragem de falar. Vou tentar. Pulse, mas preciso consertar o vestido de Rosemunde e ajustar o da sua mãe. A jovem ficou abatida e quase partiu o coração de Sophie. Pulse era a única pessoa a ser pelo menos um pouco gentil com ela naquela casa, à exceção dos criados. Não se preocupe, tranquilizou ela. Vou deixar seus cabelos lindos, não importa quanto tempo tenho. Obrigada, Sophie. Você ainda não começou a ajustar meu vestido? Trovejou a eremita quando voltou da sala de banho. Sophie engoliu em seco. Eu estava falando com Rosemunde, Pulse. Rosemunde rasgou a barra do vestido e... Comece a trabalhar logo. Vou começar imediatamente. Sophie se retirou do sofá e virou o vestido do avesso para poder ajustar a cintura. Mais rápido do que imediatamente, mais rápido do que asas de uma beija-flor, mais rápido do que... O que você está falando? Perguntou a eremita. Nada. Bem, pois pare de tagarelar. O som da sua voz é muito irritante. Sophie rangeu os dentes. Mamãe, chamou Pulse. Sophie vai arrumar meus cabelos hoje como... É claro que ela vai arrumar os seus cabelos. Pare de perder tempo e vai agora mesmo fazer compressas nos olhos para que eles não pareçam tão inchados. Pulse fez uma expressão triste. Meus olhos estão inchados? Sophie balançou a cabeça para a remota chance de Pulse decidir olhar para ela. Seus olhos estão sempre inchados, retrucou a eremita. Você não acha, Rosemunde? Tanto Pulse quanto Sophie se viraram na direção da porta. Rosemunde acabara de entrar no cômodo, levando seu vestido de Maria Antonieta. Acho, concordou ela, mas tenho certeza de que uma compressa vai ajudar. Você está linda hoje, disse a eremita Rosemunde, e ainda nem começou a se arrumar. O dourado do seu vestido combina perfeitamente com os do seu cabelo. Sophie lançou um olhar solidário para a morena Pulse, que nunca recebia esse tipo de elogio da mãe. Você vai fiscar um daqueles irmãos Bridgetons, continuou a eremita. Tenho certeza disso. Rosemunde baixou o olhar com uma modéstia afetada. Era uma expressão que ela havia aperfeiçoado, e Sophie tinha que admitir que lhe caía muito bem. Mas também quase tudo caía como uma luva em Rosemunde. Os cabelos dourados e os olhos azuis eram a última moda naquele ano e, graças ao generoso dote estabelecido para ela pelo finado conde, muitos acreditavam que faria um excelente casamento antes do fim da temporada. Sophie olhou de novo para Pulse, que encarava a mãe com uma expressão triste e melancólica. Você está muito bonita também, Pulse, elogiou Sophie um impulso. Os olhos da menina se iluminaram. Você acha? Claro que eu acho. E seu vestido é muito original. Tenho certeza de que não haverá mais nenhuma sereia. Como você poderia saber disso, Sophie? Indagou Rosemunde dando uma risada. Você nunca foi a nenhum evento da alta sociedade? Estou certa de que você vai se divertir, Pulse, enfatizou Sophie, ignorando a ladainha de Rosemunde. Tenho inveja de você. Gostaria de também poder ir. O suspiro e o desejo de Sophie foram recebidos com absoluto silêncio, seguido pela gargalhada rouca de eremita e Rosemunde. Até mesmo Pulse deu uma risadinha. Que ótimo! Retrucou a eremita, mal conseguindo recuperar o fôlego. A pequena Sophie no baile dos Bridgetons. Eles não aceitam bastardo nos eventos da sociedade, sabia? Eu não falei que esperava ir, disse Sophie na defensiva. Só comentei que gostaria de poder ir. Bem,
Você não deveria sequer se dar esse trabalho, acrescentou Rosemunde. Se desejar coisas que não pode nem ao menos esperar realizar, acabará sempre decepcionada. Mas Sophie não deu atenção ao que Rosemunde dizia, porque naquele momento algo muito estranho aconteceu. Quando estava virando para a mais velha das duas irmãs, ela viu a senhora Gilbles parada na porta. A governanta vira da casa de campo de Penwood Park assim que a governanta da propriedade de Londres falecera. Quando o olhar de Sophie cruzou com o dela, a mulher deu uma piscadela. Uma piscadela? Sophie não achava que algum dia tinha visto a senhora Gilbles dar uma piscadela. Sophie, Sophie, você está me ouvindo? Sophie virou-se com um olhar distraído para a eremita. Desculpe, respondeu. O que vocês estavam dizendo? Eu estava dizendo, continuou a mulher com uma voz desagradável, que é melhor você começar a trabalhar no meu vestido neste instante. Se nos atrasarmos para o baile, você responderá por isso amanhã. Sim, é claro, retrucou Sophie rapidamente. Enfiou a agulha no tecido e começou a costurar. Mas ainda estava pensando na senhora Gilbles. Uma piscadela. Por que lhe daria uma piscadela? 3 horas depois, Sophie estava parada na entrada da casa Penwood, observando primeiro a eremita, em seguida Rosemunde e logo após Pulse segurarem a mão do lacaio e subirem na carruagem. Sophie assinou para a mais nova, que retribuiu o cumprimento. E então ficou vendo o veículo seguir pela rua e desaparecer na esquina. A casa Bridgeton, onde o baile de máscaras ia ser realizado, ficava a apenas 6 quarteirões, mas a eremita teria insistido na carruagem mesmo que morasse ao lado da propriedade. Afinal de contas, era importante fazer uma entrada triunfal. Com um suspiro, Sophie se virou e voltou para dentro da casa. Pelo menos na empolgação do momento, a eremita se esquecera de lhe deixar uma lista de tarefas para serem realizadas em sua ausência. Uma noite livre era um verdadeiro luxo. Talvez ela relesse algum romance ou talvez conseguisse achar a edição do dia do Winston. Tinha a impressão de ter visto Rosemunde levá-la para o quarto no começo daquela tarde. Mas, no instante que passou pela porta de entrada da casa Penwood, a senhora Gilbles se materializou do nada e agarrou seu braço. Não há tempo a perder, disse a governanta. Sophie olhou para ela como se a mulher tivesse ficado louca. Como? A senhora Gilbles puxou-a pelo cotovelo. Venha comigo. Sophie se deixou ser arrastada por 3 andares acima até seu quarto, uma pequena alcova enfiada embaixo das calhas do telhado. A senhora Gilbles estava agindo de forma bastante estranha, mas Sophie a obedeceu e a seguiu. A governanta sempre a tratara com uma bondade excepcional, até mesmo quando ficara claro que a eremita não aprovava isso. Você precisa tirar a roupa, falou a senhora Gilbles ao girar a maçaneta. O quê? Nós precisamos correr. Senhora Gilbles, a senhora... Ao ver a cena montada em seu quarto, Sophie ficou boquiaberta, e as palavras se perderam antes que ela concluísse a frase. Uma banheira de água fumegante estava bem no meio do cômodo, e as 3 arrumadeiras andavam de um lado para o outro. Uma delas enchia a banheira com uma jarra de água, outra mexia na fechadura de um baú de aparência misteriosa, e a terceira segurava uma toalha e dizia, rápido, rápido! Sophie olhou perplexa para elas. O que está acontecendo? A senhora Gilbles se virou para ela e explicou radiante. Você, senhora Sofia Maria Beckett, vai ao baile de máscaras. 1 hora depois, Sophie estava transformada. O baú continha vestidos que haviam pertencido à finada mãe do conde. Todos eram de cerca de 50 anos atrás, mas isso não importava. A festa era um baile de máscaras, logo ninguém esperaria que os trajes fossem os mais modernos. No fundo da arca encontraram uma linda criação prateada, cheia de brilhos, com um corpete justo encruzado de pérolas e saias largas que tinham sido muito populares no século anterior. Sophie se sentiu uma princesa só de tocar nela. Cheirava um pouco a mofo, por causa dos anos passados ali dentro, então uma das criadas a levou rapidamente para fora a fim de borrifar um pouco de água de rosa sobre o tecido e deixá-lo arejar. As criadas a banharam e perfumaram, pentearam-lhe os cabelos e uma das arrumadeiras, inclusive, aplicou um toque de ruge em seus lábios. Não conte, senhora Rosemunde, sussurrou ela. Eu peguei da coleção em seu quarto. Ah, veja, disse a senhora Gilbles. Encontrei luvas combinando.
Sophie ergueu os olhos e viu a governanta segurando um par de luvas até os cotovelos. Olhe, comentou ela, pegando uma das luvas na mão da senhora Gilbus e a examinou. O brasão de Penward, e tem um monograma bem na bainha. A senhora Gilbus virou o que estava segurando. SLG, Sarah Louise Gunward, sua avó. Sophie encarou a surpresa. A senhora Gilbus nunca havia se referido ao conde como pai dela. Ninguém em Penwood Park jamais admitira em voz alta os laços de sangue de Sophie quando a família Gunward. Bem, ela era sua avó, declarou a governanta. Já fizemos muito rodeio em torno desse assunto. É um crime a forma como Rosamund e Pouce são tratadas como filhas da casa, enquanto você, a verdadeira parente de sangue do conde, precisa limpar e servir como uma criada. As 3 arrumadeiras assentiram com a cabeça, concordando. Apenas uma vez, prosseguiu a senhora Gilbus, apenas por uma noite, você será a bela do baile. Com um sorriso, ela virou Sophie devagar até que a jovem ficasse de frente para o espelho. Ela prendeu a respiração. Essa sou eu? A senhora Gilbus assentiu com os olhos brilhantes. Você está linda, querida, murmurou ela. Sophie levou as mãos lentamente aos cabelos. Não estrague o penteado, gritou uma das criadas. Não vou estragar o penteado, prometeu Sophie com um sorriso estremecendo um pouco enquanto tentava conter as lágrimas. Uma das mulheres havia borrifado um toque de pó brilhante em seus cabelos, de modo que ela cintilava como uma princesa de contos de fada. Seus cabelos loiros escuros estavam presos num coque frouxo do alto da cabeça, com uma mecha grossa caindo pelo pescoço, e os olhos, em geral verde musgo, brilhavam como esmeraldas. Embora Sophie suspeitasse que isso pudesse ter mais a ver com as lágrimas expresadas do que com qualquer outra coisa. Aqui está sua máscara, falou a senhora Gilbus. Era uma meia máscara com uma fita para serem amarradas atrás da cabeça, evitando que Sophie precisasse usar as mãos para segurá-la. Agora só preciso de sapatos. A jovem olhou com tristeza para seus robustos e feios sapatos de trabalho jogados em um canto. Infelizmente, não tenho nada adequado para algo tão refinado. A arrumadeira que havia pintado os lábios de Sophie mostrou-lhe um par de sapatos brancos. Do armário de Rosamund, explicou. Sophie calçou um e, com a mesma rapidez, o tirou. É grande demais, falou, olhando para a senhora Gilbus. Nunca conseguirei caminhar com eles. A governanta se virou para a criada. Pegue um par do armário de Pouce. Os delas são ainda maiores, afirmou Sophie. Eu sei, já tirei muitas manchas deles. A senhora Gilbus deu um longo suspiro. Então não temos alternativa. Precisamos atacar a coleção de eremita. Sophie estremeceu. A ideia de ir a qualquer lugar usando sapatos de eremita era assustadora. Mas era isso ou ia descalça? E ela não achava que isso seria aceitável num sofisticado baile de máscaras londrino. Alguns minutos depois, a criada voltou com um par de sapatos de cetim branco, costurados com uma linda linha prateada e adornados com delicadezas rosetas confeccionadas em uma imitação de diamante. Sophie ainda estava apreensiva em relação a usá-los, mas decidiu experimentá-los assim mesmo. Serviram perfeitamente. E combinam com a roupa também, comentou uma das criadas apontando para a costura prateada. Parece que foram feitos para o vestido. Não temos tempo para ficar admirando sapatos, atalhou a senhora Gilbus de repente. Agora ouça minhas instruções, com muita atenção. O cocheiro já deixou a condessa e as filhas e vai levar você à casa Bridgeton, mas ele precisará estar esperando do lado de fora para quando elas quiserem voltar. Isso significa que você terá que sair à meia-noite, nem um segundo mais tarde, entendeu? Sophie assentiu e olhou para o relógio na parede. Passava um pouco das 9, o que lhe daria mais de 2 horas de baile. Obrigada, sussurrou. Muito obrigada. A senhora Gilbus secou os olhos com um lenço. Divirta-se muito, querida. É toda a gratidão de que preciso. Sophie fitou o relógio mais uma vez. 2 horas. 2 horas que ela teria que fazer durar uma vida inteira.